Olá, queridos irmãos e amados companheiros. Aqui nós nos encontramos mais uma vez através do este canal do Centro Espírita Antônio de Oliveira. Esta casa bendita que tanto conforto traz a todos nós, renovando a nossa fé, devolvendo-nos a confiança e a esperança nas promessas do Cristo. Assim, juntos, com confiança e fé, renovados e esperançosos, vamos nos dirigir àquele que nos criou a sua imagem e semelhança, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E hoje nós vamos falar do livro Fonte Viva, a lição 115, Guardemos a Lealdade. O livro Fonte Viva, ditado por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. E a lição diz assim: além disso, requer nos despenseiros que cada um se ache fiel. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Vivamos cada dia fazendo o melhor ao nosso alcance. Se administras, sê justo na distribuição do trabalho. Se legislas, sê fiel ao bem de todos. Se espalhas os dons da fé, não te descuides das almas que te rodeiam. Se ensinas, sê claro na lição. Se te devotas à arte, não corrompas a inspiração divina. Se curas, não menosprezes o doente. Se constróis, atende à segurança. Se aras o solo, faze-o com alegria. Se cooperas na limpeza pública, abraça na higiene o teu sacerdócio. Se edificastes um lar, sublima-o para as bênçãos de amor e luz, ainda mesmo que isso te custe aflição e sacrifício. Não te inquietes por mudanças inesperadas, nem te impressione a vitória aparente daqueles que cuidam de múltiplos interesses, com exceção dos que lhes dizem respeito. Recorda o olhar vigilante da providência que nos observa todos os passos. Lembra-te de que vives onde te encontras por iniciativa do poder maior que nos supervisiona os destinos, e guardemos lealdade às obrigações que nos cercam. E agindo incessantemente na extensão do bem, no campo da luta que a vida nos confia, esperemos por novas decisões da lei a nosso respeito, porque a própria lei nos elevará do plano a própria lei nos elevará de plano e nos sublimará de atividades no momento oportuno. Aí está a grande lição do Emmanuel para nós hoje. Lealdade. Lealdade é uma virtude muito importante, se não fundamental, para todos nós espíritas. Nós temos que ser leal aos ensinamentos de Jesus, a toda a exemplificação que o Mestre nos trouxe. Então, o respeito, a dedicação, o amor,
a caridade para conosco e para com os nossos irmãos e companheiros de caminhada exige de nós comprometimento aos ensinamentos de Jesus. O que seria essa lealdade? Nós não podemos corromper o Evangelho de Jesus. Nós não temos o direito de simplesmente acrescentar este ou aquele trecho, interpretar de acordo com as nossas convicções, de acordo com aquilo que nós hoje entendemos, dentro das experiências que todos nós vivemos. Não, nós temos que ser leais aos ensinamentos que os benfeitores nos trouxeram. Se Jesus, em seu messianato, já encontrou grandes dificuldades, não só com os fariseus, com os doutores da lei, porém, no seu evangelho, sofreu inúmeros acréscimos, inúmeras mutilações, alterações, que muitas vezes deturparam e modificaram completamente os ensinos que o mestre quis nos trazer. Então, Emmanuel, ele nos traz de volta a essa responsabilidade, porque ao sermos leal com os ensinamentos de Jesus, nós estamos sendo leais conosco também. Então, ao ensinar, nós devemos ter em mente a Jesus, o grande educador da humanidade. Jesus, o grande educador que caminhou aqui entre nós. Porque ele praticava, ele exemplificava tudo aquilo que ele nos deixou como legado. E é isso que ele está falando. Se nós nos comprometemos a ensinar, nós temos que nos ater ao Evangelho, àquilo que Jesus quis nos mostrar. Hoje, sempre interpretando à luz da doutrina espírita. A doutrina espírita, ela veio erguer este véu da ignorância, retirando o misticismo e o fanatismo que muitas vezes ainda predomina entre as várias denominações religiosas encarregadas de levar os ensinamentos de Jesus. Se nós estamos em uma construção, nós somos responsáveis pelos todos os desdobramentos desta obra, desde o alicerce, que tem que ser seguro, até o telhado, que é a fase final da construção. Nós temos que ter cuidado com o material empregado, com a segurança dos que ali vão habitar, dos que ali vão desfrutar da conquista material que eles adquiriram. Então, essa responsabilidade é nossa. Então, é ser leal aos compromissos que esse dever ou que essa obrigação tem. Assim também somos para nós, se somos professores, se somos pais, se somos comerciantes, se nós exercemos uma profissão, nós temos que ser leais aos princípios que isso tem em relação à lei divina. Não é porque nós estudamos medicina, nós não somos médicos, nós estamos médicos. E o médico, ele é responsável por salvar vida. Não importa a cor, a raça, a nação, o sangue de todos é igual. Se tirarmos as roupas, tanto do mendigo, do morador em situação de rua, como dos ricos, como daqueles que detêm os bens materiais hoje, das autoridades, dos poderosos, nós não conseguimos diferenciar um do outro. Deus não fez corpos diferentes. A vestimenta, sim, mas nós temos que ser leais, sim, porque o médico, ele é encarregado de salvar vidas. Não importa quem seja que o procura. Se está doente, se está debilitado, se precisa de ajuda, se o corpo físico precisa de um diagnóstico, então é a responsabilidade, é a lealdade perante os compromissos assumidos com a sua
formatura com o dever e a obrigação que a sua profissão exige. Mas, voltando ao que é o nosso assunto, o que é ser leal aos ensinamentos de Jesus? É praticar a lei de caridade e de amor. É buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais nos será acrescentado, exatamente se nós formos leais. Nós temos que fazer aos outros somente aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Se não nos convém, se vai nos causar tristeza, se vai nos causar dor, sofrimento, decepção, então como nós podemos querer fazer algo para alguém que para nós seria motivo de transtorno, de lágrimas e também de sofrimentos? É ser leal ao Evangelho, é ser leal à oportunidade bendita que a vida nos oferece. É difícil para muitos nos dias de hoje. A corrupção, a mentira, a maledicência que hoje virou algo rotineiro, praticamente quase que aceito pela sociedade, como se isso fosse motivo de avanço. Não. Avanço para nós espíritas está relacionado à vida moral do espírito. Desde que aqui chegamos a este planeta bendito, nós aqui viemos para fazer as devidas reparações de nossos erros, de nossos enganos e de nossos equívocos perante os ensinamentos de Jesus. E temos que aproveitar todas as oportunidades. Nós temos que ser leais aos nossos pais pela oportunidade bendita da vida. Sem os nossos pais, nós não poderíamos estar aqui na reparação e na reconciliação com a lei divina. Então, nós temos que ser gratos. Jesus nos disse e nos ensinou através do mandamento: honra teu pai e tua mãe. Isso é ser leal, porque sem essa oportunidade não seria o que hoje todos nós somos. Sim, depois nós temos que ser leais à oportunidade bendita da vida. Aqui, este planeta bendito é a grande escola do espírito. Aqui nós viemos para aprender, aqui nós viemos para estudar. Aqui nós temos professores, aqui nós temos instrutores, aqui nós temos supervisores, que são todos aqueles que caminham conosco, os nossos familiares sanguíneos, a nossa família espiritual na forma de amigos, de companheiros de trabalho, de companheiros de ideal espírita. Onde nós estivermos, sempre nós vamos encontrar alguém com quem nós identificamos uma simpatia, uma empatia. Isto é ser leal, porque são espíritos enviados por Deus, por Jesus, para nos auxiliar em nossa caminhada. Se nós temos que ser leais à família que se reencarnou aqui conosco. Os nossos irmãos nem sempre pensam como nós, nem sempre comungam dos mesmos ideais, da mesma religião, dos mesmos compromissos. Somos individualidade. Cada um tem os seus compromissos, cada um tem os seus deveres, mas nós temos que ser leais a esses irmãos, a esses companheiros consanguíneos e de caminhada. Por quê? Muitos de nós influenciamos e somos influenciados. As nossas atitudes, os nossos atos, aquilo que nós fazemos, vai refletir diretamente naqueles que caminham conosco. E hoje, a humanidade é muito sensível, está muito suscetível. As pessoas aprendem pelo exemplo, é de acordo com aquilo que elas veem, de acordo com aquilo que está aqui à sua frente. Sim, palavras são importantes, são,
mas as pessoas aprendem é pelo exemplo. Daí a importância da lealdade dos nossos atos e daquilo que nós fazemos. Se na infância nós ainda temos dificuldades de compreender o que os nossos pais querem, muitas vezes nós achamos eles muito rígidos, muito disciplinadores, mas eles querem o melhor para cada um de nós. Assim é Deus, assim é Jesus. Ele espera o melhor de cada um de nós. Mas para que nós possamos fazer o melhor, nós temos que ser leais aos ensinamentos que Jesus nos deixou. A nossa responsabilidade vai muito além daqueles que conosco caminham. No trabalho, nós temos que fazer jus ao salário que recebemos. Não podemos reclamar do patrão, não podemos reclamar do nosso chefe. Isso é graças ao emprego, é graças à empresa, ao patrão e ao chefe que nós temos a oportunidade de, no final do mês, trazer ali aquilo que nós trocamos por horas da nossa vida, por hora da nossa existência, o salário. O patrão não nos paga, ele está simplesmente, não é um dinheiro. Nós estamos ali contribuindo as horas da nossa vida, as horas da nossa existência, dedicados àquela função, àquele ofício a que nós desempenhamos. E é exatamente esse salário, essa moeda, que nos permite viver em família, nas condições de sustentar aqui os bens materiais, as necessidades físicas que todos nós temos enquanto caminhamos neste planeta bendito. Somos espíritos vivendo uma experiência terrena. E o corpo físico tem necessidades. Porém, nós precisamos, mesmo nessas condições, ser leais aos ensinamentos de Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus. Ou seja, nós temos sim necessidades, nós temos sim que caminhar como seres humanos, mas o nosso compromisso, o nosso objetivo, enquanto espíritos que aqui caminham, é a plenitude da vida, aproveitar a nossa existência para crescer, evoluir, servir, amar, perdoar e consolar. Hoje, as criaturas vivem um momento de transição, como é o nosso planeta. O planeta Terra caminha em direção ao mundo de regeneração. Aqui, hoje, ainda, o mal predomina, o mal prospera. Muitas vezes, nós vemos pessoas, amigos e companheiros que vivem uma vida diferente da nossa, com valores e princípios diferentes do nosso. Nós não compactuamos, nós não concordamos, mas temos que respeitar a individualidade dos nossos semelhantes, dos nossos companheiros. Mas nós, leais ao Evangelho, não podemos fazer simplesmente porque a maioria está fazendo. Nós seguimos os ensinamentos de Jesus. Nós seguimos os ensinamentos e as diretrizes dos benfeitores espirituais responsáveis pela nossa jornada terrena. Ser leal aos 10 mandamentos, ao decálogo, a esse código divino, esse código moral, esse código de conduta que Jesus não veio modificar. O próprio Cristo diz isso e Kardec deixa bem claro no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus não veio modificar a lei. Que lei? A lei divina. Jesus veio nos mostrar que nós temos que ser leais é à lei divina e não à lei transitória de Moisés. Se a lei transitória de Moisés, ali, ele que criou aquelas leis para ordenar
aquele povo recém-liberto do jugo da escravidão no Egito, aquelas leis foram claras. Hoje, muitas delas parecem absurdas, porém, Moisés estava sendo leal ao seu compromisso reencarnatório. Conduzir os hebreus livres em busca da terra prometida. Ele não podia, naquela época, simplesmente ser manso, simplesmente ser pacífico. Ele tinha que ser rígido, disciplinador e muitas vezes duro. Então, aquele povo tinha que ser leal aos seus ensinamentos. Quando Jesus vem aqui entre nós, Jesus faz exatamente essa alteração. Jesus modifica, mostrando-nos que nós temos que ser leais à lei divina, que já não se aplica mais àquela lei de Moisés, o olho por olho, o dente por dente, que mostrando que para nós é necessário o perdão, que a vida é dádiva divina, que a vida pertence a Deus, ao Pai, e somente a Ele cabe a decisão de tirar, assim como Ele deu. Então, essa lealdade de Jesus para com Deus, essa lealdade de Jesus para com o Pai, que Ele nos ensinou, é o que nós devemos também ter para com o Cristo. Jesus diz assim: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Sim, então, para chegar a Deus, nós temos que ser leais a Jesus. Porque se nós não formos leais aos seus ensinamentos, à sua exemplificação, fazendo e praticando aquilo que ele nos ensinou, como que nós podemos querer a glória de cumprir fielmente os desígnios da nossa encarnação? Então, quando Paulo diz aos coríntios que aos despenseiros se faz necessário essa observância, para nós espíritas, ele está dizendo exatamente a isso. Kardec, o grande codificador, ali, sob a supervisão do Espírito de verdade, ele veio, mostrou para nós ali os ensinamentos que ele recebeu. Santo Agostinho, São Luís, São Vicente de Paula, o cura de Armes, todos esses espíritos e a pleiade que os acompanhavam, sob a supervisão do Espírito de verdade, leais ao ensinamento daquele que supervisionava tudo, o próprio Cristo, o Espírito de verdade, que nada mais é do que o Cristo, como está bem claro na Revista Espírita, do qual Kardec diz. Ou seja, Jesus, para manter essa lealdade com Deus, para manter a lealdade com o Pai, ele se faz aqui para nós o caminho que nós estamos trilhando, o caminho que nós estamos buscando, a compreensão e o entendimento da oportunidade bendita da vida. Jesus diz e assevera para todos nós: eu sou o pão da vida. É ser leal a essa transformação. O trigo que plantado, que ali germinado, que vai dar o fruto, que vai passar pela moenda, se transformando na farinha, que vai se transformar no pão. A lealdade ao processo, a lealdade a que tudo tem um momento certo para ocorrer e para acontecer. É um processo. Nós não podemos apressar, como nós não temos o direito de adiantar, mas também não podemos atrasar. Tudo no seu devido tempo. É a observância da lei divina, é a observância dos ensinamentos de Jesus. A doutrina espírita, ela é esclarecedora, ao mesmo tempo em que ela é confortadora. Somente a doutrina espírita pode nos explicar
todas essas diferenças, todas essas anomalias, todas essas dificuldades, todas essas dores e sofrimentos junto a conquistas e a realizações de irmãos e de companheiros de caminhada, irmãos e companheiros de ideal. A busca que todos nós temos da felicidade, essa felicidade almejada, nós sim podemos desfrutar. Sim, Salomão disse: a felicidade não é deste mundo. E Jesus assevera da mesma forma. Porém, quando nós observamos ali as diretrizes dos ensinamentos do Cristo, sendo leais, nós estamos na busca dessas conquistas, dessas realizações, da paz, do equilíbrio e da harmonia que todos nós almejamos. E isso nos traz a felicidade, porque nos traz tranquilidade, porque nos traz compreensão e entendimento que é necessário à nossa caminhada. Muitos dizem assim: ah, eu tenho razão. Sim, em um momento ou outro, todos nós vamos ter razão. Até uma criança que mal fala, de uma criança de 4, 5 anos, se ela estiver falando de acordo com o seu conhecimento, ela também vai ter razão. O importante é que nós tenhamos paz, a consciência tranquila dos nossos atos e das nossas atitudes. Se nós não prejudicamos ninguém, se nós não lesamos ninguém, se nós não causamos dor e sofrimento, se nós não levamos ninguém às lágrimas, se nós observamos os ensinamentos de Jesus, se nós agimos de forma coerente com os mandamentos que o Pai nos deixou como os legados, nós estamos sendo leais à oportunidade bendita da vida. Para aqueles que, às vezes, sim, existem algumas palavras que a doutrina espírita tem tanto valor e é de uma profundidade que não é muito do usual. Lealdade, piedade, resignação, abnegação, sim, não são do nosso usual, assim como a misericórdia também não é a palavra. Mas isso não significa que, por não ser do nosso usual, nós não temos que trabalhar, nós não temos que observar e, principalmente, colocar em prática no nosso dia a dia. Nós vamos viver o Evangelho com constância, nós vamos viver o Evangelho exatamente na observância que todos nós fazemos, o que é o nosso compromisso e a nossa lealdade para com Cristo. Quando ele nos chamou a estar aqui com ele nesta caminhada, ele solicitou a nossa contribuição. Ele não pediu para ninguém fazer nada além da sua capacidade e do seu entendimento, mas ele pediu que façamos com amor, que nós façamos, sim, sempre observando o que é melhor para nós e para o nosso semelhante. Se nós estamos agindo de acordo com a lei divina e com aquilo que ele nos deixou como legado. Jesus deixou para nós todo esse código de conduta. Jesus deixou para nós todas essas referências de como nós devemos agir em todas as circunstâncias da nossa caminhada. Jesus foi leal com os apóstolos, sejamos nós leais com aqueles que caminham conosco. Jesus foi leal com seu pai, com a sua mãe, obedeceu à mãe nas bodas de Canaã, quando ele transformou a água em vinho, quando ela vai dizer para ele: filho, acabou o vinho, mesmo dizendo para ela: mulher, ainda não chegou a minha hora, mas ele é leal, porque ele atende à solicitação da sua mãe. Isso é obediência. Ao mesmo tempo, foi leal com o seu pai, José? Sim, foi leal. Aprendeu o ofício do pai.
tanto que muitos, a título de tirar o mérito e principalmente a grandiosidade do Cristo diz, era um simples carpinteiro. Servir, aprender o ofício do Pai era o sinal máximo da educação àquela época. Portanto, queridos irmãos e amados companheiros em Cristo Jesus, sejamos leais aos nossos ideais enquanto filhos de Deus. Vamos sim amar uns aos outros como Cristo nos amou. Sim, vamos reverenciar aquele que nos ofertou a oportunidade bendita da vida. Vamos sim ser leais aos benfeitores espirituais que nos trouxeram todos esses ensinamentos, que nos apresentaram o mundo espiritual e as leis que o regem. Então, sejamos leais a esses ensinamentos, sejamos leais à codificação, que para nós é uma oportunidade bendita de avançar, de crescer, de aprender, de servir. Sejamos leais a todos aqueles que caminham conosco, ofertando-nos a oportunidade de aprender e de aprendizado. E que juntos possamos dizer: obrigado, Pai, pela oportunidade bendita da vida. Obrigado, Jesus, por ser o caminho que todos nós estamos a trilhar. Que a sua verdade, Mestre, nos liberte de todos os males, de todos os equívocos e de todos os enganos. Sejamos leais aos benfeitores espirituais na condição de nossos anjos guardiões, de nossos anjos da guarda, dos nossos protetores, pela oportunidade que eles nos oferecem de trabalhar e de servir. E vamos ser leais a todos aqueles que caminham conosco. Somos todos filhos de Deus. Somos todos aprendizes do Evangelho a caminho da luz. Somos todos viajores da eternidade. Muitas vezes aí juntos nesta viagem chamado vida. Que Deus, o Pai de amor e de bondade, que Deus, o Pai que é toda justiça, possa zelar por cada um de nós, os seus filhos. Que Jesus, a luz que ilumina a nossa caminhada, que Jesus seja o nosso companheiro de todas as horas. E que nós todos possamos juntos dizer que somos dignos e merecedores de sermos chamados filhos de Deus. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.